precisa decorar nome de nada, né? Então você vai olhar e interpretar pelo desenho das placas, já que de regulamentação não pode desobedecer. Deu ordem, proibindo, obrigando ou trazendo restrição, tem que ser cumprida para não gerar multas, para não gerar o quê? Condições de risco, provocar acidentes, ok? Nós vamos falar agora, sim, Ellen, é paga. Você acha que é alguma coisa de graça nesse Brasil? Não, né? Zona Azul, cartão, tudo se paga, né? Claro, né? Óbvio, não ia sair de graça mesmo. Nós vamos trabalhar agora as plaquinhas de advertência. Anotem aí. O nome diz advertir. Então elas vão apenas alertar, chamar a atenção. De quê? Presta atenção que fica super fácil. Tem por finalidade fazer o quê? Alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando assim a sua natureza. Indicando a natureza do que vem o quê? À frente. Essas placas que eu vou trabalhar agora, eu falei das de cima, agora estou falando dessas, as de fundo amarelo, né? Todas essas placas com fundo amarelo, quando eu as ver numa via, ela está trazendo a informação de algo que vem pela frente. É como se ela dissesse numa frase, né? Para todas elas. Atenção, cuidado, logo à frente, aí ela vai mostrar a situação. Uma curva, que tipo de curva é essa? É uma curva acentuada, é uma curva em S acentuada ou acentuada em S. É uma curva, vamos lá, só curva, pode levar só o nome de curva. Ou é uma pista sinuosa, então ela te adverte o que você vai encontrar na frente. Ela pode falar que tem o quê? Uma área com desmoronamento, tem uma pista escorregadia. Gente, é N coisas, são N coisas nas placas. Mas ela te adverte sempre o que vem pela frente, tá? Isso que é legal a gente estar chamando atenção. Então não é aqui, é o que vem pela frente. Então já redobra a atenção, tá bom? Aqui diz assim, né? Indicando assim a sua natureza. Então, quando fala indicar a natureza de qualquer espécie, ela vai indicar através da placa. Por isso, olhem cada uma com cuidado, tentando você mesmo interpretar o desenho. Por que curva em S? Tem o formato da letra S, duas curvas de mesma proporção. Porque uma curva acentuada é uma curva mais fechada, igual assento de uma cadeira mais fechada. E aí vai, tá? Dá para interpretar uma por uma. Só que eu não posso fazer isso com a minha visão para vocês. Porque quando estiverem lá fora no trânsito, a visão de vocês que vai estar mostrando as coisas. Não é o que eu estou passando aqui. Ninguém vai estar lá na pista vendo uma placa. Aí deixa eu ver rapidinho o que é mesmo. Que é bater os olhos e interpretou. Entenderam? Quem entendeu, dá um ok para mim. Que eu vou falar sobre o código delas, que você já tem noção, né? Todas vão começar com a letra A. A de advertência. Letra que eu já sei e números também. Então, tem a letra A, depois vem um número que é uma ordem crescente, então não tem bagunça, né? A ordem crescente. E aí o que acontece? Vai ter letrinha ou não, as letrinhas AB ou A, B, C, D, E, que eu já sei que são lados diferentes ou situações diferentes, como eu havia dado como exemplo da anterior. É a mesma coisa, ok? Mas nós vamos trabalhar o que sobre essas? Nós vamos trabalhar o formato padrão delas. Então, bati os olhos na pista, de cara eu já reconheço que é uma placa de advertência que vai mostrar um possível perigo que eu vou encontrar pela frente. Ela está me advertindo. Atenção, cuidado, logo à frente. Então, qual é o formato dela? Coloquem aí, quadradas. A gente não as vê no formato quadrado nessa posição que aparece. Mas são chamadas de quadradas, tá? 4 lados iguais, até hoje a gente aprende, desde a época da escola, né? Nos desenhos geométricos, quadrado possui que 4 lados iguais. Então, são quadradas. Se eu sair olhando, né? Para vocês não dá para ver aqui direitinho, mas vocês têm como observar no material que eu enviei lá no grupo. Mas aqui, ó, se observar, já tem duas que eu tô apontando aqui, ó. Não são quadradas, ó. Os dedinhos. Quer ver outra que não é quadrada? Olha aqui eu apontando com o dedinho. Então, nós vamos colocar assim, escrevendo aí para vocês. Com
3 exceções que preciso saber e reconhecê-las, né? Com 3 exceções que levam os nomes de quê? Sentido único. Eu não vou dar o código dela não, que não é necessário, tá bom? Sentido único. Sentido duplo. E Cruz de Santo André. São o nome delas mesmo, tá, gente? Sentido único, sentido duplo, Cruz de Santo André. Quando a gente vê um retângulo, todo mundo sabe o que é um retângulo, né? Ela vai mostrar uma seta dentro dela, como vocês viram aqui, né? Ó, vou mostrar aqui. Ó, bem pertinho. Tá vendo? Uma seta. Ou sentido duplo. A seta para os dois lados. Sentido único, sentido duplo que tem a escolha para os dois lados. E a outra chamada Cruz de Santo André, olhem aqui. Parece um X vazado, né? Ó. Perto de linhas ferroviárias, né? Ou seja, onde tem cruzamento de linhas de trem, trilhos. Bom? Se ela chama-se sentido único numa placa que está o que? Retangular, e chama-se exceção, uma das exceções das de advertência. Então não pode cair em pegadinhas de prova quando aparece uma redonda, que é essa daqui, vou mostrar para vocês. Ó o dedinho apontando. Ela mostra uma seta direta, né? Ó, aqui. Essa plaquinha chama-se siga em frente. Siga em frente, é ordem dada, não é uma placa de regulamentação que acabamos de aprender. Aí fala que placa, ou que indica a placa e mostra essa daqui. Aí tem gente que vai e responde, sentido único. Sentido único é uma do quê? É uma das exceções que estamos falando, uma das exceções das placas de advertência. Então jamais poderia levar o nome de quê? De sentido único. Ela é o quê? Siga em frente. A redonda com a setinha no meio, tá? Sentido duplo. Eu falei para vocês que ela parece o quê? São duas, né? Setas, ó, sentidos contrários, mas é retangular. Aí mostra para você na prova, deixa eu procurar aqui para ficar maiorzinho até. Ela mostra duplo sentido de circulação, que é assim, ó. Essa daqui. Tá vendo? Uma seta que sobe, uma que desce na placa redonda. Aí mostra essa aqui para você na prova e fala o que indica essa placa. Aí tem gente que coloca sentido duplo. Acabei de aprender que sentido duplo é uma das exceções das placas de advertência e ela tem o formato o quê? Retangular. É algo que vem pela frente. Agora essa daqui é no local. Então ela é chamada duplo sentido de circulação. Não é a da exceção, uma das exceções chamada sentido duplo. Quem entendeu isso, dá um ok para mim. E a Cruz de Santo André, né? Cruzamento em ferrovia mesmo. Tá certo? Isso aí não tem o que falar. A não ser, né? Que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Quando falar de linhas de trem. Lembra que aprendemos nas regras de circulação e conduta? Dar preferência a veículos que são o quê? Que deslocam sobre trilhos. Bonde, trens. Pare, veja, escute. Então, o que acontece? Geralmente, o que é correto? Ter a cancela, né? Para mostrar que não é para passar com o carro, que o trem está por ali. Essas placas aparecem nas de regulamentação, aparecem na de advertência? Aparecem na de advertência, indicando o quê? Passagem de nível com barreira. Com barreira está dizendo que tem uma cancela. Passagem de nível sem barreira, não tem cancela. Então, tudo é avisado, tá? As placas nos advertem em muitas situações. Isso que é bacana a gente estar aprendendo, tá bom? Bom, nós falamos então das exceções, né? E aí, eu vou mostrar para vocês essa daqui, que alguns confundem, né? Ó, é a de obras, estão vendo aqui?
fundo laranja, né? Se falar assim, mas isso aqui não é uma exceção do formato? Não, o formato é o mesmo, quadrada. Cuidado com pegadinha de prova, tá? Então, se ela tem o mesmo formato, não pode ser uma das exceções. O que tem diferença é sentido único, sentido duplo, porque são retângulos, né, as duas placas, e a Cruz de Santo André, que é nesse formato. Nenhuma dessas tem um formato quadrado, ou seja, os 4 lados iguais. Então, a placa de obras não pode ser colocada como sendo uma das exceções pelo formato, que falamos padrão, que são quadradas ou quadráticas. Quem entendeu isso, dá um ok para mim. Mas aí nós temos também o que? Sobre as cores, tá? Aí sim, vocês têm que prestar muita atenção quando mencionar por cor ou mencionar por formato. Quando cai na prova, isso interfere e muito, tá? Cor, formato, certo? Exceções de cor, exceções de formato. Então agora nós vamos trabalhar as cores que fazem parte das plaquinhas de advertência. Eu reconheço de cara que é uma placa de advertência, porque as cores padronizadas são o quê? Amarelo e preto. Podem olhar qualquer uma dessas. Fundo amarelo. Desenho, mensagens, escrito ou não, olha lá. Em preto. Conseguem entender? São características de placas. Isso é muito legal. Quando eu entendo isso, fica legal, entendeu? Então, as cores e os formatos, elas nos indicam o que representa aquela placa, se ela está dando ordem, se ela está chamando a atenção. Então, no caso do que estamos vendo agora, é só alertando um possível perigo à frente, chamando a atenção. Então, é bem diferente, né? Então, as cores no seu padrão, amarelo e preto. Eu não vou colocar aqui no chat para vocês, não, que não precisa, mas eu quero perguntar. Se eu falasse assim, existem exceções de cores? Se vocês olharem por essas páginas aqui, né? Você vai falar sim, uma. E de cara todo mundo vai sair respondendo o quê? A de obras. De cara eu vejo que a de obra é uma exceção, porque ela não é amarelo com preto. O fundo dela é laranja. Mudou, né, gente? O fundo dela é laranja. Então, como é que a gente vai entender isso aqui? Porque não são duas exceções, nós temos mais do que uma exceção. Duas exceções, né? Aliás, não é uma exceção, são duas exceções. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem enxergar bem. A placa semáforo à frente, ela vai ter o semáforo com as cores que a gente tem do semáforo. Tem verde, tem amarelo, tem vermelho. Então, não é um padrão amarelo e preto. Isso, Ana. Ó, a Ana tá acabando de perguntar ali. E a do semáforo ali em cima? Entendeu, Ana? Porque na maioria das vezes, quando a gente tem uma apostila na mão, bate os olhos assim, né? Exato, tá vendo? É porque faz parte da aula e eu falo já, né? Mas são dúvidas comuns, né? Essas comuns, são frequentes. Então, no caso, a maioria olha o que os olhos, bate os olhos de cara. O que os olhos viram, o quê? Foi a primeira plaquinha aqui, laranja. Entenderam? Então, assim, tem outra. Então, lá em cima, que é a A14, tá? Depois vocês podem olhar por código, que vocês já sabem localizar. A A14 está mostrando o quê? Semáforo à frente. Então, mostra igualzinho as cores como vem lá do semáforo. Vermelho, amarelo, verde. Então, cadê? Saiu, né? É uma exceção. Porque falamos que no padrão elas são o quê? Amarelo de fundo e preto nas mensagens contidas. Certo? Quem entendeu isso aqui, dá um ok pra mim.